Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, amanheceu, tá tendo um temporal aqui em Piedade, né? Mas 4h30 da tarde tem jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Um jogo que é uma incógnita, né? Estreia de Marcão sob comando Fluminense após a demissão de Zubeldia. E o Marcão, não sabemos se ele vai colocar um time reserva, um time misto ou um time mais provável como titular no momento, né? Aí, tô vendo aqui no GE, aliás, travou aqui, peraí. Tô vendo aqui no GE, reportagem do GE, redação, Fluminense Palmeiras, onde assistir ao vivo horários e escalações. Fluminense recebe Palmeiras neste sábado no Maracanã pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30, horário de Brasília. A partida será transmitida ao vivo de forma exclusiva no Premiere. Campeonato Brasileiro, segunda fase, 23ª rodada. Fluminense chega pressionado e com a cabeça no jogo de volta a Conmebol. Fluminense e Palmeiras, né? Porque os dois que todo mundo pensou de vencer no jogo de ida, que era em casa do Fluminense, e o Palmeiras também. Principalmente o Palmeiras. E o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño e o Fluminense com o Rivadavia. Por coincidência, foram 3 partidas. O Fluminense não ganhou nenhuma do Rivadavia e o Palmeiras não ganhou nenhuma do Cerro Porteño. Coincidência, né? Após empate 0-0 com o Independência e Rivadavia no Maracanã. No jogo de ida, a diretoria do clube demitiu o treinador Luiz Zubeldia, que amargava a sequência de 8 jogos sem vencer. Não sei se vocês estão escutando, tá dando trovada e tudo aqui. Não sei como é que tá aí onde vocês estão vendo. Marcão, auxiliar fixo, assume o comando técnico da equipe pela 10ª vez. Pela 10ª vez. Pela 10ª vez. Na história e busca retomar o caminho das vitórias, visando se manter no G4 do Brasileirão. Se o Fluminense perder ou empatar, pode ser ultrapassado por vários clubes, né? O Palmeiras, por sua vez, é líder do campeonato com 48 pontos e também divide atenções com a Libertadores. O Verdão tenta a recuperação antes de enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai. Os times ficaram no 1-1 no Nubank Park. No Brasileiro, a equipe viu o Flamengo diminuir a vantagem no Brasileiro, agora de 6 pontos, com um jogo a menos para a equipe do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras, né? Aí aqui, agora de 6 pontos, com um jogo a menos para a equipe carioca. E isso, o Flamengo jogando, se o Fluminense ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar, o Flamengo fica 3 pontos atrás. E tem um jogo a menos e ainda tem um confronto desse segundo turno entre as duas equipes. John Arias, um dos destaques da equipe do Palmeiras, né? Enfrentará o Fluminense pela primeira vez no Maracanã. No turno ele enfrentou lá em São Paulo, mas no retorno vai ser aqui no Maracanã. Eu não sei se vai muita gente por causa do que estava acontecendo e também por causa do tempo que está aí fora, né? Desde que saiu do clube em 2025. Aqui, onde assistir? Transmissão, Premiere. Escalações prováveis: Fluminense, técnico Marcão.
Às vésperas de um confronto decisivo contra o Rivadavia, que pode definir o futuro da temporada tricolor, o técnico Marcão deve apostar em uma escalação mesclando peças que figuram entre os titulares e reservas da equipe. Com desfalque de John Kennedy, a grande missão do treinador é fazer a grande com desfalque com desfalque de John Kennedy, a grande missão do treinador Marcão é fazer o Fluminense voltar a marcar gols, já que o time tem apenas 2 nos últimos 5 jogos. Complicado. E olha que ele pagou 13 milhões de dólares por um centroavante, né? Provável escalação do Fluminense. Técnico Marcão, Fábio, Guga, James, Igor Rabelo e René, Martinelli, Hércules e Ganso, Canóbio, Soteldo e Hulk. Desfalques do Fluminense: John Kennedy, Freitas e Matheus Reis, lesionados. Ignacio suspenso, né? Levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Um cartão que foi injusto. Pendurado, onde ele não tinha feito nem a falta. Pendurados: Guga, Arana, Hércules, Lúcio Acosta e Savarino. Palmeiras, técnico Abel Braga, Abel Ferreira. Abel Braga foi do Fluminense. Técnico Abel Ferreira. Mesmo com a Libertadores na próxima quarta, Abel disse que não dará preferência a nenhuma competição e só deve tirar jogadores com problemas físicos. Barbosa, que saiu machucado do jogo contra o Cerro, pode ganhar descanso, enquanto Bruno Fux e Gustavo Gomes, recuperados, têm chances de jogar. Recuperados têm chance de entrar na equipe contra o Fluminense. Provável escalação do Palmeiras, técnico Abel Braga. Carlos Miguel, que tem falhado nos últimos jogos, tomara que falhe bastante contra o Fluminense, para dar para o Fluminense fazer uns 2, 3 gols pelo menos. Bruno Fux ou Emiliano Martinez, Gustavo Gomes e Murilo, Alain, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, Arias, Fraco Lopes e Vitor Roque. Desfalques: Jefité, cirurgia no joelho direito, Kelvin, lesão na coxa direita, e Paulinho, lesão na coxa direita. Pô, Paulinho só vi contundido, né? Pendurados: Murilo, Luiz Pacheco, Maurício e Fraco Lopes. Arbitragem: árbitro Anderson Daronco, Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Michael Stanislau, Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Gustavo Ervino Bauerman, Santa Catarina. Wagner Reuei. Esse aí sempre usa errado o VAR contra o Fluminense. Está sempre prejudicando o Fluminense. Mas vamos ver. Porque o Anderson Daronco, ele tem um problema com o Fluminense, né? Teve um jogo contra o Vasco, esse centroavante do Vasco, que agora está no Cerro Porteiro, fez um gol com a mão, e ele mesmo, o VAR falando, ele deu o gol. Aí o Fluminense perdeu de 2-1 no Engenhão. E eu acho que foi ano passado, teve uma treta entre ele e o Hulk. Ele ameaçou o Hulk denunciou ele. Ele ficou um tempo meio parado, teve que pagar, acho que 5 mil reais ao Hulk, e algumas cestas básicas também. Vai ser o reencontro entre os dois. Será que ele vai prejudicar o Hulk novamente?
automaticamente, será que vai prejudicar o Fluminense também? Vamos aguardar para ver o jogo hoje, para ver o que vai acontecer, né? Tirando isso, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí todo dia, de segunda a segunda, com minha esposa, de meio-dia à meia-noite. E a parte da manhã estava procurando fazer alguma coisa como terapia. Eu não sei mexer quase nada na internet, mas pensei, como assisto vários YouTubes aí falando na televisão, pensei em fazer um canal, né? E a sobrinha da minha esposa veio aqui, pedi ajuda dela, ela me ajudou a fazer o canal, só que ela deu uma sumida, não tem me ajudado mais porque não tem vindo aqui. E o que acontece? Acontece que aí eu não sei, não sou bom em internet, também não tenho ninguém filtrado lá no Fluminense para me passar as notícias. Aí eu pensei da seguinte maneira: vou pegar as manchetes dos YouTubes que eu confio, que normalmente falam a verdade, vou dar o nome deles aqui, do canal deles, e passar a notícia, né? E aí comecei a fazer assim. Pensei de não chegar nem a 50 inscritos. E para minha coincidência, para minha sorte, felicidade, e a colaboração e ajuda de vocês, que todos que se tornaram meus amigos, estou com 885 inscritos no canal. Aí me empolguei e agora, com a ajuda de vocês todos, que se tornaram meus amigos, pretendo chegar aos 1000 inscritos, né, no YouTube. Aí o que acontece? Aí eu estou pedindo a colaboração de vocês para continuar dando like, compartilhando e dar o hype up para melhorar a pontuação e para outras pessoas verem. E para pedir seus amigos, suas amigas, para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar e também pedir os amigos deles para se inscrever, dar o like e compartilhar. E quem assiste o canal e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peço às amigas e amigos para se inscrever, dar o like e compartilhar também, tá? Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar, expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? A essa parte eu estou muito feliz, graças a todos vocês, meus amigos. A outra parte, espero contar também com o apoio de vocês, meus amigos, em relação aos Pix. Tem 2 Pix que pretendo melhorar para comprar algumas coisas para melhorar o canal, o equipamento que eu uso para gravar, que eu estou usando só o celular por enquanto. Então, se vocês puderem colaborar, tá? Eu tenho 2 Pix, os 2 Pix são, um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, ou por ter mal de passo, ou por achar mais fácil digitar um número menor, aí podem digitar qualquer um dos dois também. Então, os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, ontem eu enrolei e falei errado esse segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Então, se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Um abraço a todos, fique com Deus. E que o Fluminense faça um grande jogo hoje contra o Palmeiras, dê a volta por cima, consiga uma grande vitória e parta para terça-feira lá contra o Rivadavia na Argentina, consiga uma grande vitória e a classificação para a próxima fase da Libertadores. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, um grande domingo a todos, apesar da chuva, e uma grande partida do Fluminense mais tarde, se Deus quiser.